no YouTube, eu tô fazendo uma apresentação mais bonitinha, com slide. Então, lá vocês vão ter toda a apresentação mais arrumadinha. Então, se vocês puderem, entrem no canal do YouTube. Deixa eu colocar aqui o link para vocês. É só acessar por aqui que vocês conseguem entrar no canal do YouTube. Aí no site tem o botão e vocês entram no canal do YouTube, que lá tá mais arrumadinho. Então vamos lá, gente. Uma pergunta que me fazem muito, não com essas palavras, né? Não bem com essas palavras, mas como faz o rastreio de autismo e repertório? O que acontece muito é que o diagnóstico é um diagnóstico clínico, né? O médico ele vai olhar se tem aquelas características. Infelizmente, a gente não tem um exame de sangue para fazer isso, ou um exame de imagem, então é um exame clínico. E a melhor forma de se fazer o rastreio de autismo é através de repertório, é levantado o repertório da criança. E o que vem a ser isso? Quando eles estão fazendo essa análise de repertório, eles estão levantando o repertório, eles vão levantar o que a criança deveria fazer, o que a criança não deveria fazer e o que a criança já faz, sempre comparando aos pares da mesma idade. Vai estar sendo comparado sempre as crianças, vai fazendo esse pareamento. E isso exige várias ferramentas. Lembrando sempre que eu gosto de falar para vocês, todo comportamento tem uma função. Então, eles vão estar analisando todo esse repertório, todos esses comportamentos que a criança faz. Existem vários instrumentos, e aqui eu vou falar para vocês especialmente de dois, mas vou estar apresentando também esses outros dois. Tem o MChat, o CARS, a TEC, o VBMap, são vários instrumentos que é para levantar o repertório da criança. Então, o que vinha a ser esse repertório? Eu estou até aqui com a primeira avaliação do Aquiles, para mostrar para vocês, para quem está no Instagram e no YouTube. Gente, aqui, ó, por exemplo, essa daqui foi a primeira avaliação do Aquiles. O Aquiles estava, quando eles fecharam, 1 ano e 11 meses. E essa daqui é a faixa de 0 a 18 meses. E aqui a gente tem a faixa de 18 a 30 meses. Aonde está amarelinho é o que ele já fazia, né? No caso, com 1 ano e 11 meses. Então, o que acontecia? Olha o tanto de branquinho que está aqui. Então, aqui a gente tem o mando, tato, a discriminação auditiva, o brincar, imitação, o ecoico, né? Aí chega de 18 a 30 meses, já é esperado mais comportamentos, né? E olha, ele não tinha quase nada preenchido. Isso daqui que é levantado lá através desse instrumento do VBMap. E por que isso é tão importante fazer esse rastreio? Porque através desse rastreio, os terapeutas vão fazer o plano individualizado da criança. Através desse rastreio, vai ser possível fazer um plano de trabalho para a criança de forma individual, igual o do Aquiles. O Aquiles, hoje, ele tem vários programas que estão ligados a esses déficits. O nosso objetivo é que ele chegue aos pares da mesma idade, que ele acompanhe as crianças da mesma idade. Quando eu falo isso, não é para a gente sair comparando nossos filhos, não é isso. Isso daí são escalas que comparam com a média. E é muito importante fazer isso, eu vou explicar mais para o fim da apresentação sobre a importância de fazer esse rastreio e a gente ter um tratamento específico. Vamos lá. E como funciona a análise do comportamento? Eu tenho prometido para vocês que eu ia falar um pouco sobre essa questão da análise comportamental, né? Então, vamos lá. Uma coisa que tem que ser muito importante, que a gente tem que entender, que a análise do comportamento, ela é uma análise que ela é intrassujeito. A gente compara a pessoa a ela mesma. A gente não sai nesse momento, na análise. Quando a gente falou sobre levantar o repertório da criança, a gente compara a média. Na análise funcional, a gente está comparando o desenvolvimento da criança com ela mesma. Então, o que a gente faz? É levantado o comportamento. A gente vê, por exemplo, um comportamento... Eita, ferro! Acidentes, gente! Eita, tá tudo bem aqui. Gente, o que acontece é o seguinte, a gente faz...
a gente faz o seguinte, a gente analisa o comportamento. Digamos que a criança está fazendo uma birra. A criança, ela... Igual a história que eu conto muito pra vocês da mamadeira do Aquiles. Tá lá chorando, viu a mamadeira, começa a chorar, se espernear, ou até mesmo se autoagredir porque quer a mamadeira para ontem e ver como aquele comportamento como uma forma mais rápida de ter a consequência, que é ter a mamadeira ali na mão. Então, a consequência, ela vai estar ali reforçando ou punindo, né? Também pode ser essa questão da punição, mas depois eu vou entrar em detalhes com vocês. Nesse momento a gente só fala em reforçador, pode estar reforçando este comportamento. E o antecedente é o ambiente que gera as respostas, é o combustível de tudo isso. Então, assim, eu estava ali fazendo a mamadeira, ele viu a mamadeira, o objeto, e ele partiu para esse comportamento. A ação de eu entregar a mamadeira na hora ou esperar ele se acalmar vão dar consequências diferentes. Se eu entrego a mamadeira na hora enquanto ele está fazendo a birra, eu vou estar reforçando a birra. Por isso, gente, é muito importante a gente fazer esse estudo. Isso daqui se chama tríplice contingência. A gente divide o comportamento analisando justamente esses 3 fatores: o antecedente, o comportamento e a consequência. Então, é muito importante a gente ficar identificando as condições ambientais que fazem esse comportamento ocorrer. Muitas vezes os pais falam, do nada ele fez isso. Gente, nunca é do nada. Lembre que todo comportamento tem uma função. A gente faz as coisas, tem um porquê. Então, sempre fique ligado. Deixa eu diminuir aqui, que o vídeo tá atrapalhando. Eu vou diminuir a minha caixinha para que vocês vejam direitinho esse daqui. Eu só vou colocar aqui no cantinho rapidinho, só para vocês verem esse slide. Pronto, aqui, ó. Tá aqui o antecedente, o comportamento e a consequência. Então, tá ok. Passar. E agora eu volto aqui para esse cantinho. Então, gente, como eu estava falando com vocês, né? Eu falei sobre reforçadores aqui e eu vou explicar melhor sobre os reforçadores. Reforçador é tudo que aumenta a frequência de um comportamento. Eu venho falando isso com vocês há um tempão, que a gente tem que achar os reforçadores dos nossos filhos. Mas nem sempre reforçador pode ser uma coisa boa. Se a gente pode estar reforçando um comportamento ruim também. Por exemplo, eu entrego uma madeira para o Aquiles quando ele está fazendo birra, ele vai fazer mais birra, vai aumentar a frequência desse comportamento dele quando ele quiser a mamadeira. Então, quando eu falo sobre achar os reforçadores da criança, são bons reforçadores para reforçar comportamentos bons de aprendizagem. Então, a gente fala sobre reforço positivo quando a gente coloca a presença de um estímulo e vai aumentando a frequência através da presença desse estímulo. O reforço negativo é quando você tira esse estímulo, né? Você tira esse estímulo e aumenta a frequência. E vou dar um exemplo para vocês palpável disso. Digamos que você está levando o seu filho para a escola. Tá levando para algum lugar e ele não quer ir, ele começa a chorar, birra, chora e grita. Aí você, não, tá bom, hoje você vai faltar aula. Aí você volta para casa com a criança porque ela tá fazendo birra. Isso daí é um comportamento de fuga. Você tirou o estímulo, ele não foi mais para a escola, então aumenta a frequência dele fazer isso por você remover. Por exemplo, digamos que a criança não queira tomar banho, aí você vai e fala, não, tudo bem, não vou colocar no banho. Vai aumentar a frequência de ela ir chorar e tudo, porque você não quer colocar no banho. Então, a ausência do estímulo, nesse caso, vai aumentar a frequência. É meio complicado esses termos, né, gente? Eu acho que, assim, é complicado a gente pensar em reforço positivo, reforço negativo. A única coisa que a gente tem que colocar em mente é que reforçadores aumentam a frequência de um comportamento. Ok.
Aí a gente entra agora na parte da terapia, na parte que a gente está realmente interessado, que a gente quer que as nossas crianças aprendam comportamentos, que a gente está tentando inserir, sejam comportamentos do dia a dia, de autocuidado, até mesmo atividades pré-escolares. Então a gente tem duas classes, resumindo, de reforçadores, né? Os reforçadores intrínsecos e os reforçadores extrínsecos. Os reforçadores intrínsecos é a própria atividade. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um termo chamado flow. Quando a gente entra em flow, a gente está tão envolvido na atividade que você nem vê o tempo passar. Eu acredito que todo mundo já passou por isso. Então, ali a gente tem um reforçador intrínseco, a gente está tão envolvido na atividade, a gente está gostando tanto do que a gente está fazendo, que isso se torna completamente um reforçador. E tem os reforçadores extrínsecos. Os reforçadores extrínsecos, ou tem pessoas que gostam de dar outros nomes, assim como arbitrários e tudo, eu acho nome meio feio. Eu gosto de colocar extrínseco mesmo, porque quer dizer que é de fora, tá? Não tá dentro da gente. Então, brinquedos, cosquinha, elogio, comida e até mesmo, gente, até mesmo as estereotipias. A gente tem que parar de ficar falando que estereotipia é uma coisa ruim. As estereotipias, muitas estereotipias são autorregulatórias. Então, pessoal, vamos ter muito cuidado, porque as estereotipias podem ser potenciais reforçadores. Muita gente tem mania de ficar, ó, vou pegar aqui. Tá ali com a caneta e fica ali, pensando, balançando com a caneta. Ninguém chega na sua mão e segura a sua mão e fala, ó, não é para você mais balançar a caneta. Isso daqui é uma estereotipia. Tem gente que fica balançando o pé, tem gente que fica... Outras coisas, tem umas que são ruins, né? Mas tem gente que fica batendo os dedos na mesa, assim, batucando, para se regular, sabe? E ninguém chega e fala, bate na sua mão ou qualquer coisa. Pelo amor de Deus, não! E ninguém quer sair removendo isso daí de você. Então é isso, tem coisas que nos ajudam, nos autorregular e a gente tem que usar isso ao favor, sim. Temos que parar de ficar falando que estereotipia é uma coisa ruim. Lógico que tem estereotipias que se a criança faz o dia inteiro, tipo flap hands, a criança fica fazendo assim o dia inteiro, isso pode dar prejuízo na articulação, mas aí isso é outra coisa. Outro ponto, a gente tem que ficar sensíveis ao reforçador do momento. Porque os reforçadores podem surgir. Os reforçadores, a gente sempre está gostando de novas coisas. Então, em um momento, a criança pode gostar de você pegá-la e levantar assim, como pulando, sabe? E isso pode ser reforçador. Então, o que tem que ser feito? Uma coisa outra importante que não está aqui no slide sobre reforçadores é que o reforçador tem que ser entregue logo em seguida ao que foi feito. Você está lá ensinando a sua criança a empilhar um bloquinho. Empilhou um bloquinho, entregou o reforçador para o cérebro, na hora, associar que aquilo é importante. Tem que ser papum. Ok, então os reforçadores, eles não são a priori, eles podem mudar, eles têm uma pirâmide, ou seja, tem reforçadores que são extremamente poderosos e eles devem ser usados apenas no início do processo de aprendizagem, e ele serve para um grupo de tarefas que você está querendo ensinar para sua criança, para outros pode não funcionar. Depende da saciedade. Se a criança já está saciada e você está dando um alimento, você está usando reforçador alimento, gente, difícil que vai dar certo. Por mais que ela ame aquele alimento, mas ela está saciada. Por que ela vai querer aquele alimento? Então, isso daí tem que ficar muito, muito, muito na nossa cabeça, que não é assim. Que mais? Ficar adequado, motivador. Ah, e outra. Para deixar a magnitude dele poderosa, você tem que guardar para momentos específicos durante a atividade. Você não pode ficar dando esses reforçadores em outros momentos. Se você quer transformar aquele reforçador em algo muito poderoso, você não pode ficar entregando para sua criança o dia inteiro. Por exemplo, eu gosto até de falar da história do café. Eu amo café, gente. Eu tomo café todos os dias de manhã.
E eu gosto mesmo, eu sinto diferença entre os sabores, eu adoro café. Não tanto quanto meu esposo, né? Meu esposo é mais criterioso nisso. Mas eu adoro café. Aí, se você me tira o café durante uma semana e você fala, Dani, eu odeio fazer flexão, mas se você chega, Dani, faz 10 flexões que eu te dou uma xícara de café. Quentinha, delícia, eu vou fazer 10 flexões. Porque eu passei uma semana sem café e eu adoro café, eu quero tomar café. E eu sei que se eu fizer 10 flexões, eu vou ganhar uma xícara de café. Então, é justamente essa questão. A gente tem que deixar eles mais poderosos. Quem tá no Instagram, gente, eu tô no YouTube. É só entrar em www.danielafreitas.com.br. Eu vou colocar aqui o endereço. E lá eu estou fazendo com slide bonitinho, tá todo arrumadinho, gente. Então, eu recomendo que vocês vão lá para assistir. E agora a gente vai falar sobre punição. Punição a gente faz o tempo todo. Existe um negócio de falar assim, não se pune tudo. No conceito da análise do comportamento, punição é a diminuição da frequência de um comportamento. Então, às vezes a gente quer diminuir a frequência de um comportamento das nossas crianças, por exemplo, a birra. E como a gente faz isso? Tem várias formas. Você pode fazer o reforço diferencial, que eu vou falar mais adiante. E, por exemplo, digamos aquele aluno que está fazendo bagunça em sala de aula e o professor está lá anotando no quadro, o professor só dá aquela viradinha, sabe? Aquele olhar assim, aí o aluno fica quieto. Isso é punição. Isso é uma punição positiva, que ele foi, olhou para o aluno, ele entrou com estímulo e o aluno foi e parou. E existe também a punição negativa, que com a ausência de um estímulo, o comportamento tende a diminuir. E eu vou dar um exemplo clássico, gente. Esse exemplo é mais clássico que tudo. Por exemplo, a pessoa terminou um namoro. Um casal namorava e tudo, e de repente a moça chega para um rapaz e fala: Olha, não dá, vamos terminar. E não atende mais os telefones dele, não atende mais ele na porta. E existe uma característica muito interessante nesse processo de extinção de um comportamento, né? Que do início aumenta a frequência, ele começa a ligar mais, ele começa a procurar mais, e depois vai desvanecendo isso. Então, eu não vou entrar muito em detalhes disso aqui. E agora a próxima pergunta que eu recebo demais, gente. Qual é a melhor? Estruturada ou naturalista? Gente, assim, o que eu vejo que as duas são importantes, as duas são essenciais. E tudo depende em que momento da aprendizagem a criança está. Então, o que eu estou falando? Se a criança ela está no início de um processo de aprendizagem, você também precisa estruturar todo o ambiente para ser controlado, porque se fica variáveis demais, fica muito difícil da gente conduzir a terapia com a criança. Então, você coloca ali no ambiente, não precisa ser a mesinha, gente, não existe esse negócio de ter que ser a mesinha. A mesinha facilita porque a criança vai para a escola, ela tem que aprender a ficar sentadinha, mas você vai estruturar. Vamos colocar um exemplo simples de ensinar o seu filho a ficar sentado mais tempo, porque ele vai para a escola e ele precisa ficar pelo menos uns minutinhos sentado. E você vai colocar ele ali na cadeirinha, colocar lá o temporizador, digamos que ele não fique sentado de jeito nenhum. Você começa lá com 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5. Aí quando toca, você entrega o reforçador para ele e libera. Deixa ele correr, voltar, aí depois volta, fica sentadinho ali. Isso daí é um modo estruturado. Então, assim, por exemplo, eu tenho esse vídeo aqui, não sei se vai reproduzir muito bem, que é esse aqui do instrumento musical. Não sei se vocês estão, se tá ouvindo, se tá dando música, o que tá acontecendo aí. Então, aqui é estruturado isso daqui. Isso daqui, ó, você vê, eu dou 2 batidinhas no pandeiro. Eu tô aqui com o mouse fazendo negócio. Ah, tá funcionando. Eu dou 2 batidinhas no pandeiro e faço ele dar só 2 batidinhas no pandeiro também. A gente trabalha com erro zero. Eu não quero que ele erre. Então eu não deixo ele bater mais de 2 vezes e entrego o reforçador. Você vê que eu estruturei toda a questão ali, ele sentadinho, tem um momento de fazer. Quando a gente fala sobre o naturalista,
Vou pegar aqui esse exemplo. Ó, ele tá fazendo a estereotipia dele aqui, que ele gosta de balançar. Cadê? E até então, ele estava fazendo a estereotipia dele de ficar balançando o martelinho de forma, entre aspas, não funcional. Não gosto dessa palavra de não funcionalidade, porque tudo tem uma funcionalidade. Não tem funcionalidade pra gente, né? Mas pra ele tem funcionalidade. Então ele estava ali balançando o martelinho do jeito dele. E depois, no meio disso daí, eu entrei com um programa, que era martelar, que era a direção, aprender a força, a direção, e ele tem esse brinquedinho de martelar para ele saber esse movimento. Gente, esses movimentos, tudo aqui que a gente está fazendo é um precursor lá da escrita. A gente começa com esses movimentos para ir treinando a criança. Então ele entrou. Aí eu deixei ele voltar para a atividade tema dele, que era balançar o martelinho daquela forma estereotipada. Então, gente, todos esses vídeos que eu tô mostrando aqui, estão lá no Instagram e alguns já estou subindo aqui no YouTube. E falar sobre os níveis de ajuda. Gente, os níveis de ajuda é muito importante, que eu falo muito aqui no canal sobre essa questão de a gente anotar, de a gente ter controle, mas a gente tem que estar muito sensível à curva de aprendizagem da criança. Se o reforçador tá ok, se você acha que o reforçador tá ok, quer dizer que você vai saber que ele tá ok no momento que a criança começar a diminuir o nível de ajuda. Primeiro, o interesse dela na atividade, você vê que o reforçador tá ok, porque ela tá aumentando o interesse no nível de atividade, na atividade, e você vai passar de uma ajuda total para uma ajuda parcial. Você vai diminuindo este nível de ajuda da sua criança até chegar numa ajuda verbal, ajuda gestual e até a independência. No momento que chegou na independência, quer dizer que a criança aprendeu, que a curva de aprendizagem se adequou. E por que eu falo curva? Porque forma uma curva mesmo. Você vai vendo que esse nível, essa redução de nível de ajuda, você vai aumentando a frequência da criança fazer de forma independente. É uma coisa linda. E como você faz? Através de registro. Os terapeutas, eles registram isso. E vocês, como pais, se vocês quiserem, vocês podem fazer também, que é até bom para discutir certas coisas que vocês estão ensinando em casa. Mas uma coisa que tenham certo, gente, eu estou falando sobre um comportamento. Eu não estou falando sobre encadeamento de comportamentos, porque aí a gente tem que ficar muito atenta a outras coisas, outras técnicas. Então, assim, o que vocês têm que pensar? Vocês vão pegar um comportamento da criança e trabalhar em cima dela. E você vai vendo esses níveis de ajuda, essa redução dos níveis de ajuda. Gente que está no Instagram, eu estou no YouTube. É só acessar www.danielafreitas.com que você vem no YouTube. Eu estou com slide ali, eu estou explicando bonitinho. Então, vem para o YouTube que lá tá bonitinho. Eu vou responder as dúvidas no YouTube, quem tiver dúvidas. Então, você vai reduzindo os níveis de ajuda até a criança aprender. Encadeamento, por exemplo, lavar as mãos. Lavar as mãos é um encadeamento. Você tem que, a criança começa ali, abrindo a torneira, enxaguando as mãos. Lavar as mãos exige muitas etapas. Então, aí, a gente vai usando, por exemplo, um modo que eu gosto, que é o modo reverso. Você vai dando ajuda total. Se a criança não sabe fazer, você vai dando ajuda total em todas as etapas e vai desvanecendo o nível de ajuda da última etapa para a primeira. Então, a criança, na hora de enxugar as mãos, já vai reduzindo da ajuda total para parcial, para verbal ou gestual, aí você vai reduzindo aí. Aí depois, fechar a torneira, enxaguar as mãos, você vai diminuindo os níveis de ajuda do final para o início, por conta de tantas etapas, e vocês vão ver que, ó, rapidão, criança pega, fixa, é ótimo, adoro. Níveis de suporte, gente, eu acho que esse daí é uma das dúvidas campeãs que eu tenho, mas assim, é bem campeã mesmo, eu tenho que abrir só aqui, porque foram muitas dúvidas que eu recebi, muitas. Então aqui, níveis de ajuda. Níveis de suporte.
A coisa que eu mais escuto na internet é o pessoal falar: ai, meu filho é autista leve, meu filho é autista moderado, meu filho é autista grave. Gente, assim, essas terminologias, algumas delas tinham no DSM-4, mas desde 2013, perdão, a gente fala sobre níveis de suporte. E o que vem a ser esses níveis de suporte? São 3 níveis de suporte, em que o nível 1 se fala em exigido apoio. O nível 2, exigindo apoio substancial. O nível 3 é exigindo apoio muito substancial. Então, o Aquiles hoje, ele transitou do nível 3 e está indo para o nível 2, porque a gente está fazendo bastante terapia nele, ensinando a ele cuidar, conseguir se cuidar mais, né? Diminuir esse nível de suporte. Mas vem uma parte mais atenta que a gente tem que ficar, que ele é um bebezinho, ele é uma criança, ele tem 3 anos. Então, toda criança precisa de nível de suporte. Então, fica um pouco complicado a gente falar de níveis de suporte para bebês, para crianças, para quem está na primeira infância. É complicado a gente falar isso porque toda criança precisa de ajuda para se vestir, precisa de ajuda para comer, precisa de ajuda para tomar banho. Então, para toda essa questão de autocuidado, que é a base, antes mesmo de. A gente pensa muito em coisas escolares, em saber escrever, em saber várias outras coisas, mas o que importa mesmo é o autocuidado. É saber pedir comida, saber pedir água, saber trocar roupa, saber tomar banho. E toda criança na primeira infância precisa de ajuda. Então a gente fala só sobre autismo nessa fase. A gente não fica muito ligada a esses níveis de suporte. E nem autismo grave, leve, moderado. Não. Isso daí o que tem que ficar atento é o repertório da criança. E onde faz o repertório? Através dos instrumentos de avaliação que a gente vai levantar. A gente não fala sobre gravidade, isso não importa, gente. O que importa é a gente saber o repertório da nossa criança e trabalhar em cima desse repertório, fortalecendo o que ela já sabe e potencializando, desenvolvendo o que ela não sabe e trabalhando com o que ela não deveria fazer. Que tem coisas que ela não deveria fazer, tipo autolesão. E para vocês não acharem que eu tô tirando isso do sovaco, né? Eu trouxe aqui a tabela do DSM-5, que ele fala sobre esses 3 níveis de suporte, que é exigido pouco apoio, exigindo apoio substancial e o muito. Então, você vê aqui que, primeiro, ele começa sobre déficits graves, sabe? Prejuízos graves. E você chega no último, nível 1, que é a ausência de apoio. Na ausência de apoio, sabe? Você que causa prejuízos notáveis. Você vê que de um déficit grave, que na ausência de apoio, dá prejuízos notáveis. Então, assim, é complicado a gente falar isso para pequenininho. Vamos focar nos níveis de suporte. Níveis de suporte não, focar no repertório da criança. Aí entra numa coisa que eu gosto muito de conversar com vocês. O CID, ele tá ali para dar também apoio para os médicos. Só que o CID, ele é um grande... Como é que eu falo? Ali os médicos têm como referência as doenças de uma forma geral. Ele é gigantesco. Se você pegar o tanto de código que tem no CID, ele é gigantesco. Ele é uma referência. O DSM, ele está voltado para os transtornos mentais, né? À toa que ele se chama Manual do Diagnósticos e Estatísticas de Transtornos Mentais. Ele é gigantesco também, gente. E o autismo é um capítulo, é um tópico entre esse livro imenso. Então, a gente às vezes julga muito a questão dos médicos, que eles têm que ter mais preparo e tudo, mas são tantos transtornos, gente, mas são tantos transtornos que é importante a gente procurar um médico que seja especialista em autismo, um neuropediatra que seja especialista em autismo. Aqui em Brasília, pelo menos, tem vários que se especializaram em autismo. E pensa em autismo na hora que acorda e na hora que dorme, né? Porque é isso que eles recebem na clínica, em sua maioria. E temos que ficar muito ligados que a JAMA, que é uma revista muito grande de psiquiatria,
ela trouxe, eu acho que foi no ano passado, ano retrasado, uma pesquisa, foi em 2019, mostrando que mais de 60% dos autistas, acho que 66% dos autistas, tem outro transtorno associado. Tem TDAH em 81%, se bem me lembro, 43% de TOD, transtorno de. Vai vários transtornos aí. Então, às vezes, os transtornos eles se misturam, você não consegue definir o que vem aqui, o que vem ali, porque tem características em comum. E isso depende do olhar clínico do médico. Então vamos lá. O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Se ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente tem que entender um pouco sobre como o cérebro funciona. Eu bato muito nessa tecla, que eu acho que nós, como pais, como cuidadores, a gente tem que saber como o cérebro funciona, porque aí a gente tem propósito no desenvolvimento. Eu vou tomar uma aguinha, gente, rapidinho. A gente tem que saber um pouco como o cérebro funciona. Eu coloquei aqui essa parte das características falando que está escrito no DSM, que são os déficits persistentes na comunicação social, na interação em múltiplos contextos, reciprocidade social, padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesse, enfim. Vocês estão lendo aqui, não vou ficar repetindo tudo. Mas uma coisa que eu acho muito importante falar, que podem ser mascarados por mecanismos compensatórios. O que vem ser esses mecanismos compensatórios? Coisas que a gente vai desenvolvendo na vida, seja por terapia, seja por maturidade mesmo. E as mulheres costumam ter muito desses mecanismos compensatórios, por isso que o diagnóstico das mulheres também é mais difícil. E saiu uma pesquisa recentemente, eu não li, eu vou ler e eu quero conversar depois com vocês sobre a incidência de autismo em mulheres ser menor do que em homem. E parece que tem umas diferenças no funcionamento do cérebro feminino que faz essa compensação. Eu tenho que ler, eu não vou ficar falando coisa do sovaco aqui com vocês, porque não convém. Falei sobre os níveis de suporte e vamos lá. Aprender um pouquinho sobre o cérebro, gente. Eu vou fazer bem rápido aqui, que foi uma pergunta que veio também sobre essas questões de repetição, que uma mãe chegou comigo no direct falando que a terapeuta falou que é muito ruim ficar fazendo muitas terapias por semana, que ela não devia repetir em casa as terapias, porque isso ia ser ruim para a criança. E, gente, na minha opinião, isso é sandice. Isso, para mim, é um absurdo falar um negócio desse. Porque como o cérebro funciona? A nossa memória, ela é reconstruída sempre. Sempre. E feita novas conexões. Toda vez que eu tô aqui, eu acabei de aprender a fazer a letra A. Aí a próxima vez eu vou fazer, mas eu faço um pouquinho diferente. Mas eu vou repetindo, repetindo, repetindo. E toda vez que eu repito, novas conexões são feitas no cérebro. Novas conexões, elas vão sendo feitas no cérebro e vão sendo feitas na mesma região ali normalmente. Vão sendo feitas e vão fazendo uma rede. Então a gente vai fortalecendo todas essas conexões. Então a gente está ali fortalecendo. Aí o que acontece? Você vai dormir, digamos que você aprendeu a fazer um A, aí você dorme e só daqui uma semana você vai aprender a fazer A de novo. Você fez o A essa semana e a outra semana você vai fazer novamente. Você foi dormir, dormiu praticamente 6 noites nesse caminho e você acha que você vai relembrar tudo, que vai estar tudo bonitinho. Talvez a criança nem lembre mais. Talvez eu nem lembre mais fazer o A quando eu for repetir novamente na próxima semana. Então é muito importante a gente estar treinando, 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 para que essa memória de curto prazo, que foi desenvolvida no dia, vire uma memória de longo prazo. É igual eu chegar para vocês e dar o número do meu telefone ou do meu CPF e falar, ó, grava aí, tá? Grava aí, eu falei uma vez para vocês na vida. Aí na semana seguinte eu falo, e aí, gente, lembrou o número do meu telefone? Falei o número do meu... Lógico, vocês não vão lembrar. Mas se vocês repetirem todos os dias o número do meu telefone na cabeça de vocês, e digitarem no celular, e digitarem no telefone da casa de vocês, e escreverem no papel, vocês vão lembrar, porque essa memória vai para a memória de longo prazo.
Outra coisa que fica muito, muito, muito importante de conversar com vocês é sobre a neuroanatomia básica. Básica, básica. A gente tem vários tipos de células no nosso cérebro, tem células estruturais, mas eu vou falar aqui sobre o neurônio, que é o que a gente mais fala, né? O neurônio, ele tem esse cabelinho aqui, ó, vocês estão vendo aqui, é que a gente tem um núcleo e tem esse cabelinho aqui. Esses aqui são os dendritos, e aqui nós temos o axônio, que tem esse rabicó. Esse rabicó aqui, ele tem um envoltório, que é uma gordurinha, que é a mielina. É uma camada lipoproteica, ela é bem complexa, que ela é formada principalmente até os nossos 21 anos. Ela é formada o resto da vida? É. Mas até os nossos 21 anos, ela está se desenvolvendo, está em potencial desenvolvimento esse processo de mielinização. E Dani, o que isso tem a ver? Nosso cérebro é uma máquina elétrica e eu amo estudar sobre isso porque eu estudei engenharia elétrica e eu sou engenheira de redes. E eu amo essa questão de sinais. Para a gente ter um sinal de qualidade, a gente tem que proteger esse sinal para não formar um campo magnético, para a gente não perder energia no caminho. Porque a gente vai estar perdendo. Não é à toa que o fio da sua casa. Não, você acha que os fios da sua casa têm aquele envoltório de plástico? É simplesmente para você não levar choque? Não é só por isso, não. É para a gente potencializar o caminho elétrico que passa na rede da sua casa. Você acha que aquele cabo coaxial que vai para a sua televisão, aquele cabo duro, feio, sabe? Ele tem aquele envoltório gigantesco de camadas de proteção, aquela blindagem, porque ele passa uma corrente ali e a gente tem que proteger. A gente não pode ficar perdendo energia naquele caminho. Por isso que ele tem aquela camadona. E o nosso cérebro também é assim. Essa camada de mielina, ela é para proteger. O pescocinho da criança, quando ela é bebezinho, fica molinho. Você vê que ela até se esforça, ela vai com o olhar para tentar ouvir onde está o barulhinho, mas ela ainda não consegue mexer o pescocinho direito. Isso porque a mielinização está acontecendo. Ela finaliza quando a criança consegue fazer esse movimento do pescocinho. Então, é extremamente importante a gente saber isso, porque tem crianças que têm dificuldade nesse processo de mielinização. E a gente precisa levar para os especialistas para ver como é que a gente vai trabalhar. E vamos entrar na janela, a poda neuronal. A poda neuronal, ela acontece a vida inteira, gente. A vida inteira a gente tem podas neuronais e elas são importantes. Uma das mais famosas é a apoptose, que é a morte programada das células, né? Isso acontece a vida inteira, é normal. Só que a gente tem dois momentos da vida que acontece de forma abrupta. Ela, pô, acontece. Porque tem que fazer. A criança nasce com muito, 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 muito neurônio para ser potenciais conexões. E vai criando mais e mais e mais. E tem uma hora que ele tem que fazer um corte do que não é necessário, porque a gente não fica sobrecarregando o cérebro. E existem várias pesquisas em andamento falando sobre a poda neuronal em autistas, que a poda neuronal em autistas, ela não é tão regular assim. Às vezes ela é abrupta demais e às vezes ela é fraca demais. Então, eu não vou entrar muito, muito, muito em detalhe nisso, mas é só para vocês saberem que se a gente forma uma rede de neurônios, mesmo que ocorra a poda, nem tudo vai acabar. Por isso que às vezes acontece que a criança vem tendo um desenvolvimento normal, padrão, e chega aos 2 anos de idade e começa a perder a fala, e começa a perder certas características, e isso daí eu acho errado esse termo, porque eu já vi em lives, muitas vezes os especialistas falando sobre isso, e os pais se confundem muito, que é o autismo regressivo. Gente, o autismo hoje, saiu uma pesquisa gigantesca também que mostra que, na JAMA também, que mais de 97% do autismo é genético. O autismo, ele tem grande fator genético. Você tá ali nos seus genes isso. Uma hora, isso pode aparecer. Certas características, eu não vou entrar também muito nessa característica, eu vou depois fazer uma live mais sobre isso.
que aparecem certas características. E na poda, essa poda, ela estava programada nos seus genes para acontecer. Então a criança sempre foi autista, mas o que acontece é que essa poda estava programada, ela veio desenvolvendo direitinho, mas tinha essa programação. E infelizmente isso acontece. Pega os pais de surpresa. Gente, eu estou no YouTube. Eu estou com um slide tão bonito, gente, no YouTube. Vão lá ver meus slides, vão. Tá tão bonitinho no YouTube, é só vocês entrarem em www.danielafreitas.com que vocês vão ver meus slides no YouTube. Eu fiz uma apresentação tão bonitinha para vocês. Então, voltando para quem está aqui no YouTube, vamos falar agora rapidinho sobre neuroplasticidade. Eu acho essencial a gente falar sobre isso, que assim, eu gosto dessa citação aqui, neuroplasticidade é uma propriedade fundamental do cérebro pelo qual as conexões neurais são criadas e organizadas e repostas às experiências da criança com o meio. Gente, a neuroplasticidade acontece a nossa vida inteira. Graças a Deus ela acontece. Só que quando a gente é pequenininho, é muito forte, é muito potencial, o cérebro tá sedento por novas conexões. Então, a gente tem que aproveitar. A fala, por exemplo, quando a gente fala sobre comunicação, a gente começa a ouvir na 12ª semana de gestação. O nosso aparelho auditivo está formadinho. E quando a gente começa a escutar, é mais uma forma da gente reagir com o meio. A gente escuta e reage, escuta e reage. Isso é incrível. E esperado que a criança ela tenha essa discriminação auditiva e vá se desenvolvendo em toda a sua vida. Só que o que acontece? Com as crianças autistas, ela, muitas vezes, por a criança, ela ter esse padrão restrito, ela está ali muito concentrada no seu padrão restrito, ela perde a oportunidade de aprendizado. Ela não olha, ela não observa, ela não imita. E com isso ela perde essas oportunidades. Então a gente tem que estar trabalhando o tempo todo para a criança perceber o mundo ao redor. Então, basicamente, gente, a gente aprende por esses 3 pontos. Modelagem de comportamento, que eu vim falando com vocês, aquela questão da repetição, de ensinar, imitação e segmento de comandos. E eu falo imitação porque nem tudo é aprendido. Tem coisa que a gente tem que... A nossa criança, a gente aprende imitando. A gente vê uma fila e fala, cara, deve ser legal essa fila. Por exemplo, não sei se vocês já fizeram essa... Eu já fiz essa brincadeira com as pessoas. E eu acho muito divertido fazer. Eu confesso que eu acho divertido. Ela é inapropriada, mas ela é divertida. Olha para o céu. Simplesmente para numa multidão e fica olhando para o céu. Ou olhando para cima de um prédio. Pode ter certeza que várias pessoas vão começar a parar e olhar para cima do prédio também. Mas fica olhando fixo. Isso é imitação. As pessoas estão querendo saber o que você está olhando, então elas vão te imitar para aprender com o que você está fazendo. Isso é natural do ser humano. Se vocês nunca fizeram isso, façam esse teste, é muito engraçado. Parece que eu sou má, né? Eu fico ensinando essas coisas erradas. E segmento de comandos. A nossa criança, a gente tem um comando e fala, para! Se o Aquiles sai correndo na rua, a minha voz tem que se sobressair de todos os outros. Então eu grito pro Aquiles, para! Ele tem que parar na hora e ele não pode atravessar a rua. Então ele tem que seguir o meu comando. Para isso ele tem que ter a discriminação auditiva. Gente que tá no Instagram, as dúvidas eu vou tirar lá no YouTube, tá? Vão pro YouTube para eu tirar dúvida. E eu já falei sobre a neuroanatomia básica. Aqui, ó, mostrando para vocês como é que é a rede. Aqui a gente tem vários outros tipos de célula, as células glia, que ajudam nessa questão da estruturação. Aqui a gente tem um corte, né? Eu não vou entrar nesses aspectos. Aqui a fase de a poda neural. Aqui, eu adoro esse slide. Dos 36 meses aos 6 anos, mostrando o tanto de sinapse que a gente vai fazendo. A gente ali vai virando uma teia de aranha, porque os neurônios eles vão se conectando. Quando você vê, tá essa teia ali aos 2 anos. Aí tem aquela poda que é mais abrupta, porque não tem necessidade, tem muita conexão, gente, que não tem necessidade de estar ali, a criança não está usando esses caminhos neurais, e a gente tem que limpar para criar novos. Então, você vê ali a partir, depois dos 2 anos, tem uma reduzida, mas continua fazendo novas conexões e isso é importante. E eu vou falar de uma
que é a segunda, né, poda neuronal muito conhecida, que é a dos 14, 15 anos, que acontece de algumas pessoas que já têm nos genes essas características, né, a começar a apresentar características esquizofrênicas. Mas isso daí eu não entro nesse assunto, eu recomendo procurar um especialista. Então, ok. Falar aqui para vocês sobre monitoramento de desenvolvimento, para vocês aqui rapidinho. A gente começa, quando a gente está fazendo a triagem da nossa criança, a gente começa olhando a carteirinha de vacina, viu que não está seguindo os pares, leva para um especialista para fazer uma triagem, avaliação. Por isso que eu falo, gente, é rastreio de repertório. O importante é o rastreio de repertório. Ele é feito com especialistas em autismo. Tem médicos que são especialistas em autismo e sabem fazer. Entre esses instrumentos tem o MChat, que qualquer pai pode fazer, tá na internet, é de graça, tem até em português de português brasileiro. Vocês baixam e façam, só que tem que lembrar que é frequência. Então, assim, quando a pergunta lá do MChat fala, seu filho olha nos olhos, o que você tem que pensar? Meu filho olha nos olhos 70% do tempo? Seu filho te imita. Meu filho me imita quando eu peço para ele me imitar, né? Eu tô nessa brincadeira com ele. Mais 70% do tempo? É isso. Aí são desenvolvidos programas individualizados para essa criança e adequação dos programas que tem que fazer sempre. Eu gosto muito dessa fala da Maíra Gaiato, que eu aprendi com ela, essa questão das zonas de regulação. E eu acho que ela é muito, muito didática. Gente, isso daqui é didático. Isso daqui não é tem uma zona aqui, uma zona aqui. A gente tem que trabalhar com a criança nessas 3 zonas, a zona de conforto, zona de aprendizagem e zona de regulação. Uma coisa que eu gosto de falar nos meus postagens é que a aprendizagem é um desconforto controlado. Quando a gente está aprendendo, a gente se coloca numa zona de desconforto, mas ela é controlada. A gente está fazendo isso porque a gente quer, ou porque é necessário. E só que quando começa a cansar, tá fazendo mal pra gente, a criança começa a desregular, tá cansada, a gente não pode alimentar essa zona de desregulação para que a criança não crie a aversão à atividade. Então a gente tem que ficar ali entre a zona de conforto e a zona de aprendizagem. Isso não importa ser naturalista ou estruturada. Isso que eu quero que fique claro para vocês, que não importa o modelo que você está usando, ser naturalista ou estruturado, a gente não pode deixar a criança desregular. Então, é isso, gente. Eu acho... e sobre o registro. Ficou meio bagunçada essa apresentação, né? Mas, que eu venho falando com vocês sobre registro, essa daqui foi uma avaliação do início do ano do Aquiles. Quem tá aqui no Instagram, eu tô no YouTube, tá? www.danielafreitas.com sobre o contato ocular aqui do Aquiles. Então, a gente coloca a data, a tentativa e o nível de suporte. Nível de suporte é se foi independente, se precisou de algum nível de ajuda, seja total, parcial, verbal, e vocês veem aqui o desempenho dele, vocês conseguem enxergar a curva de aprendizagem. E entrar só num ponto que eu acho que todo mundo deveria saber sobre isso. Todos os pais, pelo menos, todos os cuidadores saber sobre isso. 2% levantou uma pesquisa nos Estados Unidos, analisando lá, eles fazem bastante triagem com as crianças, que 2% da população deles é autista, então a gente pode levar isso para outros países. Só temos que lembrar que o autismo, ele é feito clinicamente. Então, dependendo do país, esses valores podem ser diferentes, sim. No Brasil, por exemplo, que a gente gosta de olho no olho, pega no braço, abraça, beija, não sei o que lá. Aqui, se fizesse essa pesquisa e fizesse um rastreio enorme com as crianças, eles vão fazer agora, levantar o censo, mas, infelizmente, a gente tem um baixo diagnóstico aqui, porque nem toda criança tem acesso a médico, e muito menos a médicos que são especialistas no assunto, então dificulta ainda mais. Tem médico que não está nem atualizado com o DSM-5. Então, o que acontece é que a gente tem todos esses fatores aqui. Mas, por exemplo, você vai para o Japão, onde as pessoas já não olham tanto no rosto, as pessoas não têm essa cultura do contato, de abraçar e tudo, possivelmente lá seja um pouco menos de 2%. Então, a gente tem essa questão do fator clínico.
porque a gente ainda não tem um exame para falar é autista, sabe? Que é falar assim, isso daqui. O que acontece, aí eu vou entrar agora e você, mas Dani, essa pesquisa aqui da JAMA, que você está mostrando que 97% do autismo é genético, que eles pegaram as pessoas que foram diagnosticadas com autismo e fizeram um rastreio. Foram 2 milhões de indivíduos em 5 países diferentes e levantaram que 97% do autismo é genético. Quando a gente fala em genético, o autismo, ele não é um cromossomo. Não é igual a gente fala sobre a síndrome de Down, a gente fala de outros casos que a gente tem ali o cromossomo, consegue verificar. Ele é multigênico, tá? Um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, por isso que é tão difícil. E tem a questão da ativação desses genes, que ainda dificulta ainda mais essa questão, porque a gente pode ter genes que são ativados ou não. É complicado, né? E sendo que 81% é hereditário e 19% é genético somático. Durante as divisões acontecem erros. Se a gente lembra bem da escola, né, a meiose dos gametas e a mitótica, né, a divisão mitótica, a gente está dividindo células em células irmãs. Então, é o que está fazendo o nosso tecido, a nossa pele, vai desenvolvendo os órgãos e assim vai. E concluir, gente, com a big meta-análise, que eu acho que todo mundo tem que saber, sobre que levantou mais de 1.000 estudos sobre intervenções terapêuticas para autismo, entre 0 e 22 anos de idade. E, gente, essas aqui que eu estou mostrando para vocês no YouTube são as que têm evidência estabelecida. E todas têm como base a análise do comportamento. Então, gente, o que não está aqui, eles não conseguiram trazer a evidência. Esses daqui têm eficácia científica estabelecida segundo esses critérios. Aí chega as pessoas e falam, Dani, mas eu uso tal coisa e deu certo com fulano. Isso daí é uma evidência anedótica. A gente está falando, qual é a diferença entre evidência anedótica e evidência científica? A evidência científica usa metodologia científica, tem como a gente padronizar a porcentagem que dá certo. A evidência anedótica não, ela vem de uma opinião, ela vem de um caso isolado. Então, a gente não tem como falar que isso dá certo. Como a questão dos óleos essenciais, dietas restritivas e várias outras coisas. Infelizmente, a gente não tem como mensurar isso. Então, não tem evidência. Então, aqui as que não tem, eu recomendo vocês procurarem. É um artigo gratuito, basta se cadastrar. Tá aqui o site embaixo para vocês acessarem. E esses são os critérios para saber se uma pesquisa é confiável. Grupo randomizado, grupo de controle, avaliação duplo cego. Então, você vê aqui, entra na PubMed, que é uma das revistas mais tops, você coloca só autismo em inglês. Dá 53.832 resultados. Já deve dar mais desde que eu fiz esse screenshot aqui. Agora, você coloca só um critério de filtro, que é grupo randomizado, e vai para 971 resultados. Só 1,8% está dentro dessa metodologia confiável. E, gente, o que acontece? As pesquisas, elas seguem... Você pode passar por uma meta-análise desse tamanho, e eles vão levantar, segundo os critérios, a eficácia dela ou não. E existe outra forma também, que é a refutação. Quando você vê que uma pesquisa ela é refutada. E, gente, refutação é ótimo. E eu gosto de dar o exemplo da galinha e do dinossauro. Para quem não sabe, as aves têm como ancestral comum os dinossauros. Sim, tem. E foi um cientista que trouxe isso olhando a ossada e viu similaridades. E fez um artigo sobre isso, publicou em revistas muito conceituadas e pá, desceu o sarrafo nele, gente. Ele foi refutado por muito cientista, muito. E os cientistas foram refutando, replicando a forma que ele fez e, peraí, chegamos aos mesmos resultados, como assim? E cada vez ele ia sendo refutado, aí ele republicava com novas descobertas, né?
e ia sendo refutado, 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 a ponto que chegou só um cientista que até hoje fica refutando ele. Então se consolidou que, de fato, as galinhas têm como ancestral comum os dinossauros, as aves de forma geral. Acredita? Eu acho que agora vocês vão olhar as aves e ver assim, eu olho uma ave andando, gente, eu acho que o Velociraptor andava desse jeito. Então a refutação é muito importante. E existem várias pesquisas que foram completamente refutadas e infundadas, como a questão dos óleos essenciais, a questão de suplementação de ômega 3, que é uma sandice total, é um absurdo, e mais sandice ainda é o tal do protocolo Coimbra, que é perigosíssimo. O protocolo Coimbra é perigoso, essa suplementação de vitamina D em valores estratosféricos, assim, é absurdo e pode causar danos aos rins das nossas crianças e muitas outras coisas também. Então, assim, eu fico muito preocupada com os pais estarem investindo dinheiro em coisa que não tem eficácia científica. Se você tem dinheiro sobrando, tudo bem, mas eu acho difícil. Eu falo de forma aberta que eu já gastei mais de 5 mil reais em terapia pro Aquiles por mês. Eu já gastei mais de um apartamento em Brasília. Em Brasília que é caro. Eu acho que vocês sabem que Brasília é um dos lugares mais caros do Brasil. E quem tem esse dinheiro? Eu tirei da onde eu não podia. Sempre. A gente fez o que foi possível por nosso filho. E eu vi como solução a orientação parental e comecei a estudar muito sobre orientação parental. E se vocês olham aqui essa meta-análise, uma das coisas é o treinamento parental. O treinamento parental, ela tem grande eficácia científica quando você usa a análise do comportamento, ensinando os pais. E hoje, por exemplo, como é que nós fazemos com os terapeutas do Aquiles? Os terapeutas, a gente tem uma orientação online com eles passam o programa do Aquiles, a gente manda os vídeos para eles analisarem os vídeos, porque se eu analisar vai ter viés, eu vou colocar meu viés de mãe, então eu posso errar ali, passo para o terapeuta vai analisar tudo e me manda o feedback. Então a gente vai crescendo assim. O Aquiles, ele teve um salto de desenvolvimento desde que a gente saiu daquele modelo imersivo. Eu não tô falando mal. Ixi, caiu a live. Rapidinho, gente. Eu vou só colocar a live aqui de novo no Instagram, porque a live caiu. Então, gente, voltando aqui, para quem tá no Instagram, eu estou no YouTube com um slide lindo e maravilhoso. Eu já vou tirar as dúvidas pontuais que o pessoal tá levando pro chat. Então, vamos lá. Falando sobre o treinamento parental economiza dinheiro dos pais. Os pais começam a generalizar todo esse aprendizado para ensinar a criança a fazer coisas básicas, coisas do dia a dia, tá no ambiente da criança ensinando. Então, eu passei de gastar mais de 5 mil reais em terapia com Aquiles para a casa dos 2 mil reais mensal. E assim, está sendo muito, muito bem aplicado esse dinheiro. Eu estou recebendo muita orientação dos terapeutas, só que ela é uma orientação direta dentro de casa. Por isso que eu falo assim, a orientação parental, mesmo que você fale, Dani, não tenho tempo de fazer em casa. Não dá, não tem, mas você tem que saber o mínimo. Eu prefiro que meu filho fique 40 horas, eu tenho dinheiro, eu vou deixar 40 horas meu filho numa clínica, mas uma hora ele vai estar em casa com você e você tem que seguir os mesmos comandos que foram seguidos lá na terapia. Porque se você não seguir aqueles mesmos comandos que está no ambiente terapêutico, você não seguir em casa, você vai estar desconstruindo todo o trabalho do terapeuta. E outra, se você faz terapia uma vez por semana só, a criança, digamos, faz 1 hora de musicoterapia, 1 hora de terapia comportamental, 1 hora de fono, 1 hora durante a semana, 1 hora de muitas terapias, some até 20 horas da terapia, mas cada um faz 1 hora. E os terapeutas nem conversam entre si, seguem cada um comando diferente. Gente, na real,
é a mesma coisa que nada. A memória não está indo para a memória de longo prazo. Ela está virando memória de curto prazo. Você não vai ter uma eficiência ali. Você vai estar fazendo muito de muita coisa e a criança não vai estar desenvolvendo. É melhor focar em certos aspectos. Então, vamos lá. Tem umas dúvidas pontuais que eu quero tirar aqui com vocês, que eu recebi no Instagram. Já falei da análise. Uma pessoa perguntou como é que eu faço as animações. Sobre autismo Asperger e autismo leve. Gente, no DSM-5, ele juntou tudo isso daí. O Asperger, eu sou Asperger, eu fui diagnosticada com Asperger, segundo o DSM-4. Só que o DSM-5, o que aconteceu? O Asperger, o Rett, síndrome de Rett, síndrome de Asperger e vários outros não estavam sendo contemplados em planos de saúde e programas governamentais. Então, o DSM-5 em 2013 juntou tudo isso daí para dar força para que os planos de saúde cobrissem. Quanto mais gente junta, seguindo isso daí. Aí ele falou sobre espectro, porque ele falou, é muita gente junto, então a gente tem um espectro. E mudou isso, e o autismo saiu daquelas níveis de gravidade lá, aquela questão de leve, moderado, para falar sobre níveis de suporte. Isso foi ótimo no aspecto social, no aspecto político, de inclusão, foi ótimo. Só que tem essa característica, são várias características juntas. Então, quem sabe, daqui a um tempo, quando a gente conseguir uma conscientização, vai mudar no DSM-6, a gente não sabe. E talvez outra coisa que está prevista para o DSM-6 é a diferença entre meninos e meninas, para que no diagnóstico tenha essa diferença de sexo. Vamos ver, tem muita coisa pela frente, né? Aqui, ó. Meu filho não gosta de pentear cabelo, não gosta de pente na cabeça. Eu falei essa semana sobre dessensibilização sistemática. A gente começa de pouquinho em pouquinho. Encosta o pente. Gente, pente é muito ruim, né? Tadinho, colocar pente na cabeça da criança, pega uma escova fofinha, começa bonzinho. Aí você vai desensibilizando. Cada dia vai um pouquinho mais. Ai, parabéns, tem que ter o reforço. Ai, parabéns e tudo. Reforçar, ver que aquilo é legal. Aí de pouquinho em pouquinho até conseguir escovar o cabelo da criança todo. Gente, quem tá aqui no Instagram, vai pro YouTube. No YouTube, eu tô com um slide tão bonitinho, eu fiz com tanto carinho pra vocês. Ai, gente, eu fico maravilhada com esses agradecimentos aqui, falando que o meu conteúdo é rico. Eu fico muito feliz de estar conseguindo contribuir para vocês. A aba é para qualquer idade? A aba é para qualquer idade, gente. A aba é para todo mundo, para qualquer idade. A aba é análise do comportamento aplicada. Eu vou confessar para vocês aqui, eu acho que eu não devia nem estar confessando isso, mas assim, eu quando comecei a estudar a aba, eu comecei a usar até com meus colegas de trabalho. Tinha um colega de trabalho que ele era um pouquinho mais complicadinho, né? Aí tinha um comportamento dele que ninguém dava conta. Eu falei, gente, eu vou modelar esse comportamento para ele não fazer mais isso perto de mim. Aí eu comecei a modelar e tudo, e reforçar comportamentos positivos. Gente, ele mudou totalmente. Então, assim, vocês podem usar o ABA. O ABA é incrível, inclusive, existe uma comunidade que ela é toda baseada em análise do comportamento. Eu esqueci qual o nome, é Los Ercones. Los Ercones, é baseado no livro Los Ercones do Skinner. Procurem isso que vocês vão achar, é muito interessante. Andar na ponta dos pés é autismo? Não, andar na ponta dos pés não quer dizer que é autismo, mas existe grande incidência da marcha idiopática em crianças autistas, que é andar na ponta dos pés. É um sinal de alerta, mas não quer dizer que a gente pode parear, falar, é autismo. Não, não podemos parear, mas tem grande incidência. Meu filho só aponta para a comida no prato, mas não para outras coisas. Isso é ruim? Sim. Apontar é comunicação. Então, ele só aprendeu a apontar para a comida do prato. A gente precisa generalizar isso. E como a gente generaliza? Ele começou com apontar comida para o prato. Agora, você vai iniciar ele a apontar para um brinquedo. Eu tenho um vídeo, acabei de postar um vídeo para vocês ontem, sobre o apontar. Então, vocês começam ali com um brinquedo, aí depois vocês vão inserindo outro brinquedo, coloca tudo dentro de uma caixa plástica, tem a questão da distância, tá tudo isso bonitinho. Amanhã eu vou postar mais um vídeo sobre apontar, amanhã ou depois de amanhã,
explicando mais detalhadamente também. Qualquer coisa, vocês tirem dúvida lá no grupo do Telegram. E quem está no Instagram, vão pro YouTube. O YouTube eu tenho slide, tá tudo bonitinho. Ai, gente, mas que linda, mais um elogio. Só elogio, você é maravilhosa. Ai, obrigada. Fico morrendo de vergonha dessas coisas, gente. Então, vamos para as perguntas do YouTube. Vamos lá. Acho mais difícil manter essas zonas, Dani. Muitas vezes vejo meu filho reclamando, mas logo vem o reforçador e ele fica regulado. Dani, você fez o teste genético no Aquiles? Se sim, como é que foi? Olha, não foi necessário. Não foi necessário, o médico olhou para minha cara, eu tenho uma cara muito grande, eu não sei se dá para perceber, o meu rosto é muito grande e eu sou autista. Então ele ficou meio assim na dúvida, ele falou assim, Dani, ele olhou assim para mim, porque, gente, o grande parte da genética, você tem a parte fenótipa, né? Você vê nas características físicas. E a única que ele suspeitou era o X frágil, porque eu tenho a cara grande. Um dia, se vocês me virem de perto, vocês vão ver que eu sou bem cabeçuda, principalmente quando eu emagreço, eu fico com a cabeça bem grande. Mas não foi necessário, mas eu queria muito fazer e na família inteira por uma questão científica. A gente tem que contribuir com a ciência. E esses dados genéticos, eles vão para bancos de estudo. Então, eu pretendo fazer, eu vou ver com plano de saúde, porque meu plano de saúde, gente, consegue ser um dos piores que existem. Então, eu vou ver essa questão. E é importante, se vocês puderem fazer, façam. Vocês vão estar contribuindo para os seus filhos e para a ciência. Vamos lá. Ei, Dani, parabéns pela iniciativa, saudade de você. Gracinha. Obrigada, Michelle. Gente, então, mais dúvidas? Deixa eu ver aqui no Instagram como é que estão as dúvidas do Instagram. Antes de ensinar a falar, tem que ensinar a apontar ou ensinar a olhar quando chamam? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Vamos lá. A gente começa, eu vou responder essa dúvida aqui do Instagram. O que acontece é o seguinte, a gente tem que começar com o processo de contato visual. Contato visual é a base de tudo. A gente tem que fazer a criança olhar nos nossos olhos, olhar no nosso rosto, para que ela gere o processo de imitação. Junto a isso, a gente vai fazendo tudo junto. Eu falo muito dos programas como fossem coisas separadas, mas não, a gente tem que estar fazendo programa de contato visual, imitação e segmento de comando juntos. O apontar pode estar sendo junto. Só que quando a criança tem baixo repertório de comunicação, a gente tem que falar um pouco. Ou, se a gente colocar um conjunto de palavras, a gente tem que dar ênfase na palavra que a gente quer. Então, o que você vai fazer? Você vai ensinar o apontar e ensinar o falar dar. São coisas separadas. Você ensina o apontar, mas como que você faz? Você escolhe um objeto. A gente tem que modelar o comportamento. Para modelar, não sei se você já ouviu essa frase, menos é mais. Então, o que você vai fazer? Você vai restringir o que você vai trabalhar. Vou pegar aqui minha caixinha de brinquedo. Digamos que você vai usar o carrinho para ensinar sua criança a apontar. O carrinho vai ser para a criança apontar. Você vai ensinar, você vai seguir todas aquelas etapas que eu falei lá no vídeo do Instagram, que daqui a pouco vem para o YouTube. E a boneca, você vai ensinar o dar. Digamos que ela ame a boneca, sua filha ame a boneca, ela adora a boneca pode ser um potencial reforçador. Você não vai deixar ela brincar com a boneca em nenhum outro momento que não seja na atividade. Você vai fazer essa atividade todos os dias, pelo menos 5 vezes ao dia. Aí você com a bonequinha perto da boca, dá! Ela soltou ela soltou alguma coisa parecida com isso, entregou a boneca. Saiu com som parecido, entregou a boneca. Aí vai, deixa ela brincar e tudo. Aí depois você pega a boneca, não é pra deixar muito tempo, não. Deixar lá uns minutinhos e dá! Você não vai ficar repetindo dá. Se você repetir 30 vezes, a criança vai entender. Quando minha mãe chegar na 30ª vez, eu vou falar dá. Não, você repete no máximo, mas no máximo 3 vezes. E olhem lá,
Você tem que esperar a criança responder. Senão, você vai guardar a boneca, esperar outro momento e vir. Dá! A criança falou dá? Falou A? Falou D? Você entrega. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais dúvidas? Dúvidas, dúvidas. Acho que tem dúvidas aqui no Instagram. Seria uma fala funcional. Como assim, Carolzinha? No caso de água, abre seria uma fala funcional? Aqui, cadê? Meu pequeno fala água quando quer água. E corre para a cozinha e sempre pega um pote ou garrafa, ele fala abre, porém não aponta nem estende a mão ou fala dá. Isso tem sido complicado ensinar. Isso é direto, é uma comunicação direta. Ele pega o pote e fala abre. É uma comunicação direta. Isso daí a comunicação, gente, ela é mais abstrata que isso. Mas já é um processo de comunicação, assim, é uma comunicação direta, mas é uma comunicação e tem que ser valorizada sim. Ele está tentando mostrar alguma coisa para vocês. Vocês podem usar isso para potencializar ainda mais. Ele está se comunicando e isso é ótimo, mas a gente tem que potencializar isso ou quem sabe até generalizar. Vamos lá. Mais dúvidas, mandem dúvidas. Solange, ótimo, ótima sua colocação. Gente, olha aqui a colocação da Solange. Interessante isso de focar. Muitos profissionais sem diálogo não geram memória de longo prazo. Gente, a Solange é 10. Eu adoro quando ela comenta assim. Gente, entra no canal do YouTube, que no YouTube eu tô com slide, tá um negocinho bonitinho, eu consigo tirar melhor as dúvidas de vocês. Então, vamos comigo lá no YouTube que é sucesso. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Onde a gente pode fazer os exames? Os exames, gente, ele tem alguns lugares, o Sabin faz alguns. Tem um laboratório aqui em Brasília que é específico de genético, que fica tem um na Asa Norte, tem alguns, Raquel, é só levantar. Gente, se tiverem mais alguma dúvida, aproveitem agora. Não falo para calarem-se para sempre, porque não quero vocês quietos, eu adoro as perguntas de vocês, mas vocês podem deixar no grupo do Telegram. E como acesso o grupo do Telegram? Através do site. Eu vou escrever aqui, ó. E vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, o meu site, gente, ele é feio. Ele é feio, eu tenho que arrumar, mas a questão é que o negócio é assim, gente, eu faço sem dinheiro, é o que eu tenho para hoje, né? Então, ó, vocês vão entrar aqui no meu